Pesado, Dorival faz suspense e Andreas revela conversa sobre futuro de Paquetá e treino do Brasil. Fala galera do canal BTB Esportes, estou chegando com as principais notícias da seleção brasileira, mas antes de qualquer coisa eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento e você não paga absolutamente nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para geral e bora para as notícias da seleção brasileira. Como vocês podem ver, estou aqui em frente ao estádio onde o Brasil vai enfrentar o Uruguai no próximo sábado pelas quartas de final da Copa América. Aqui ainda está de noite, como vocês sabem, 4 horas a menos do que o horário de Brasília, por isso aí já está de manhã e aqui ainda está escuro, mas eu estou aqui num estacionamento de frente ao estádio para conseguir deixar vocês bem informados sobre o Brasil e tudo que está acontecendo aqui em Las Vegas. A seleção que treinou ontem, fez o seu primeiro treino aqui em Las Vegas, depois de chegar lá de Santa Clara. O time chegou na quarta-feira à noite, ontem fez o primeiro treino já na parte da noite, final de tarde, início de noite, 7 horas aqui no horário local. Como vocês sabem, o treino aqui acontece mais tarde do que o normal, porque aqui é muito calor e vocês estão vendo aí nas imagens, ainda está claro, às 7 horas da noite, porque aqui demora mais para escurecer, mas é uma logística que a CBF escolheu por conta do calor insano que tem aqui em Las Vegas, então por isso o treino mais tarde do que o que é normal, o que é comum aqui na Copa América. A seleção então treinou, fez a sua primeira atividade ontem, hoje também tem treino, além de coletiva de imprensa com o técnico Dorival Júnior aqui mesmo no estádio. Vai ter reconhecimento do gramado e coletiva com o técnico Dorival. Vai ser nesse treino que tudo vai ser definido, a equipe que vai enfrentar o Uruguai na próxima fase da Copa América. A seleção brasileira fez essa atividade, não mostrou muito, o técnico Dorival não mostrou muito pra gente daquilo que ele planeja. Apenas 15 minutos abertos à imprensa, sem muitos detalhes. A gente pode ver um trabalho tático de movimentação e troca de passes. O Dorival e a sua comissão organizou dentro do campo 2 grupos, separou 2 grupos, colocou alguns bonecos ali posicionados e os jogadores precisavam tocar a bola, se movimentar para receber e também se desmarcar do boneco que estava ali no gramado. Então essa foi uma das atividades de hoje, esse treino de movimentação e troca de passes, e também depois ele dividiu o grupo em grupo com colete, sem colete, o Vini Júnior como coringa, para fazer aquele famoso campo reduzido e buscando ali também essa movimentação para tirar a bola, para marcação, também para recomposição, tentando, um grupo precisava tirar a posse de bola do outro, enfim, esse trabalho também de marcação e de troca de passes entre os jogadores. Essas foram as 2 partes que a gente pôde acompanhar da atividade, depois o treino ficou fechado. Mas o técnico Dorival Júnior não definiu nada ainda, vai ser no treino de hoje que as definições vão acontecer. Inclusive, ele fez suspense a respeito do Vinícius Júnior. Muitos ainda questionando se o Endrick deve ou não ser titular, querendo o Endrick na vaga do Vini Júnior, e um torcedor que estava lá no treino. A torcida mais uma vez compareceu para fazer aquela festa para a seleção brasileira, e um dos torcedores que estava lá fez essa pergunta ao Dorival Júnior. Falou: Dorival, é o Endrick, né, no lugar do Vini Júnior. Dorival não disse nem que sim, nem que não, apenas olhou para o torcedor, deu uma risadinha, cumprimentou e saiu. Ficou então aí ficou no ar essa pergunta de se vai ser ou não o Endrick na vaga do Vini Júnior. Ainda nada definido, tem também outras possibilidades, o Martinelli pode ser uma opção, o Evanilson, o próprio Savinho, tem também a possibilidade de movimentação e mudar o esquema tático, colocar o Rodrigo aberto pelo lado esquerdo, colocar mais um homem no meio campo, enfim, muitas possibilidades. Dorival Júnior segue fazendo suspense daquilo que ele vai definir para
para a partida contra o Uruguai. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, para você ficar ligado em tudo que está acontecendo na seleção brasileira, você tem que ficar atento aqui no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Hoje vai ter treino, vai ter coletiva do Dorival, tudo que acontecer aqui, você fica ligado que você vai saber tanto no canal quanto nas nossas redes sociais. E a gente vai tentar perguntar para o Dorival quem vai ser o substituto do Vinícius Júnior. E só fazendo um adendo aqui, elogiar mais uma vez a torcida que compareceu ao treino da seleção brasileira. Ontem, que aqui nos Estados Unidos foi um feriado muito importante, o 4 de julho, um feriado da independência dos Estados Unidos. É um feriado importante, mas ainda assim tinham muitos brasileiros e também pessoas de outras nacionalidades que gostam da seleção brasileira lá na frente do treino. Você tá vendo aí o Hendrick atendendo os torcedores, o Alisson também parou para falar com a torcida, o Dorival, enfim, alguns jogadores e também algumas pessoas da comissão técnica, o próprio Tafarel também parou para cumprimentar os torcedores. Então, mais uma vez, a torcida brasileira e as pessoas que gostam da seleção brasileira marcando presença no treino da seleção aqui em Las Vegas para dar sorte e dar um apoio aí para a seleção nesse momento da competição. Mudando de assunto, falar sobre clima pesado entre Conmebol e CBF. Não é a primeira vez que isso acontece desde que começou a Copa América. A CBF já reclamou algumas vezes sobre as atitudes da Conmebol, tanto em questão de logística, reclamações sobre o gramado, sobre as dimensões do campo, também tiveram reclamações sobre a arbitragem, inclusive a CBF organiza uma reclamação formal sobre aquele lance contra a Colômbia, que não foi marcado o pênalti em cima do Vinícius Júnior. Enfim, algumas reclamações, jogadores já demonstraram insatisfação e agora o estopim dessas rusgas entre CBF e Conmebol foi a chegada do time aqui em Las Vegas. A equipe chegou na quarta-feira à noite e logo na chegada uma pequena confusão. Até o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, chegou lá no hotel para reclamar, porque os jogadores, a comissão técnica, todo mundo queria entrar pela frente do hotel onde a seleção está hospedada. O motorista não parou na frente do hotel, parou na parte dos fundos, os jogadores precisaram entrar pelos fundos do hotel, ele que responde à Conmebol, né? O motorista responde à Conmebol, e o ônibus então não parou na frente do hotel por conta de uma ordem aí da Conmebol, e a CBF não ficou nada satisfeito. O Edinaldo Rodrigues chegou a falar: nós não somos bandidos. Ele dizendo aí, né, que estavam tendo que entrar escondido pelos fundos por uma decisão da Conmebol. Essas imagens foram capturadas pela TNT Sports. Os jogadores demoraram até um pouco para sair do ônibus, depois saíram, entraram pelos fundos, mas muito insatisfeitos, tanto os jogadores, comissão técnica e a diretoria da CBF, com a Conmebol e como os jogadores estão sendo tratados aqui na Copa América. Não é a primeira vez, a gente vai ficar de olho em tudo que está acontecendo. Vamos perguntar também sobre isso, né, sobre essas questões entre CBF e Conmebol, e vamos passar para vocês aí como está a situação entre os dois. Fato é que o clima está quente, os ânimos estão exaltados, não tem ninguém satisfeito aí. A galera da CBF está bastante insatisfeita com a Conmebol e a organização da Copa América. Mudando de assunto, falar sobre conversa do Andrias com o Lucas Paquetá. O Andrias revelou uma conversa sobre o futuro do Lucas Paquetá, o Paquetá que está aqui, né, com a seleção, concentrado para a Copa América, mas tem todo um extracampo acontecendo aí, uma questão de uma investigação, de uma suposta participação em esquemas de apostas. Tudo isso ficou lá, né, para os seus advogados, para todo mundo que responde por ele resolver, mas o Flamengo entrou aí com conversas para tentar repatriar o jogador e fazer uma negociação com o West Ham, que é o time que o Lucas Paquetá pertence hoje, aproveitando aí essa brecha por conta dessa investigação que está acontecendo, porque veem como uma possibilidade de conseguir então contratar o Lucas Paquetá. Mas tudo isso aconteceu, o Paquetá não falou nada sobre isso com a imprensa, mas o Andrias Pereira revelou que houve conversa dos jogadores sobre isso, e o Paquetá conversou com o Andrias, que também já passou pelo Flamengo. Os dois conversaram e o Andrias falou o seguinte: o assunto do Paquetá, a gente perguntou para ele se realmente estava rolando alguma coisa, e ele falou também que houve algumas conversas, mas não falou nada concreto sobre isso. Então, mas a gente sempre fica feliz em ouvir essas coisas, voltando para um time, talvez. Então, a gente sempre fica ali naquele: será que ele vai voltar? Vai ser bom para o Flamengo? Então, fica uma coisa boa.
Essas foram as palavras do Andreas Pereira sobre o futuro do Paquetá. Então, existe sim uma conversa entre os jogadores sobre essa possibilidade, sobre o que vai acontecer com o Paquetá depois que acabar a Copa América, e tá aí revelado esse bate-papo entre os jogadores e uma possibilidade aí, pelo menos o Andreas revelou que tem conversa sim, que o Paquetá revelou aí que tem conversa, que está acontecendo, mas nada concreto ainda, e a gente fica aí no aguardo. Mais informações sobre isso, sobre o mundo do futebol e tudo que está acontecendo com esses jogadores que estão aqui na Copa América, você vai ficar por dentro aí no nosso canal. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui e que está gostando do nosso conteúdo sobre seleção brasileira. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar para geral e ficar por dentro de tudo que a seleção vai fazer aqui em Las Vegas e também nas próximas fases. Se Deus quiser, a seleção brasileira vai estar da Copa do Brasil. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.